Fala, meu povo! Então mais um vídeo do que o Renan faria se estivesse no seu negócio. E o business de hoje é indústria. E é um business que a gente entende, temos negócios na indústria e vamos ensinar o que a gente faria se eu tivesse dentro. E eu tô. Então bora. Um amigo me procurou recentemente pedindo ajuda porque a família dele tem uma pequena indústria, uma fabricação pequena. Quando a gente fala indústria, a galera pensa sempre numa fábrica gigantesca e tal. Óbvio que o sonho é chegar nisso e tudo. Mas uma indústria começa pequena. Se você compra uma massa, uma masseira de fazer pão de queijo dentro da sua casa, você começou uma indústria. E ali é um processo industrial de fabricação. Assim como se você começa montando peças e montando algum equipamento, você começou uma mini indústria e ali você vai expandir. No Brasil, a gente tem uma desindustrialização muito forte. Desindustrialização. Tem países que têm um índice de industrialização maior. Então tem locais que você vai no mundo que todo mundo tem o hábito de construir esse tipo de negócio. No sul do Brasil é muito comum as pessoas se tornarem industriais. Então a gente vai explicar o que nós faríamos se nós estivéssemos neste local, e nós estamos. Antes da gente continuar, dá o seu likezinho aí no vídeo, se você estiver achando o conteúdo foda, e compartilha com a galera que você ama, que precisa de escutar isso, e clica no sininho aqui para você saber quando a gente lançar vídeo. Fechou? Contextualizando um pouquinho da indústria. O nosso início na Y Investimentos foi industrial. Quando a gente montou a Y, o primeiro negócio que nós montamos foi uma fábrica de vela. Foi um dos primeiros, porque começou concomitantemente junto com a nossa fábrica de pão de queijo. E como engenheiros de produção, a gente ama a indústria. A gente sempre visitou muita indústria, correu passeando, vendo processos e estudou muito da indústria. Então, a gente ama isso aqui. Se eu tivesse numa indústria, o que eu faria? E aí, volta o caso dessa empresa do meu amigo. Eles começaram essa fábrica em casa, a mãe dele, fazendo pães caseiros. E com essa fabricação, ela foi crescendo, fazendo esses pães de forma caprichada e bem deliciosos, e aquela massa artesanal, e os clientes gostando e cada vez ela vendendo mais, até um ponto que ela saiu de casa e montou uma pequena indústria. E essa indústria começou a crescer, ela pegou uma área tipo um galpãozinho e começou a colocar o processo dela de uma forma um pouco ampliada. E a indústria começa montando dessa forma. Então a gente vai montando o processo, começa às vezes artesanal, depois você compra uma outra máquina e vai trazendo pessoas, vai arrumando a sua linha. É bem uma construção maravilhosa de se participar. E eles me pediram essa ajuda. O que você conseguiria nos ajudar? E nesse brainstorming me veio várias coisas desse viés industrial. Então, o que acontece? Como acontece em todos os negócios? Na indústria, processos são muito importantes. Em vários setores, mas na indústria o processo é extremamente importante. Mas, como em todos os negócios, vendas também. Então, nesse caso, ele tinha um processo industrial legal, razoavelmente assim, que atendia, consegue produzir, porém travado em limitação de capacidade de produção. Se triplicasse as vendas, ele não consegue produzir. E ele já tinha saturado um pouco as vendas, então não adianta você triplicar nesse caso. Então olha como muda um pouco o perfil. A gente veio primeiro trocando ideia de vendas. E ali o que estava faltando? Vendas, total. Só que quando eu vi que estava faltando vendas para o negócio crescer, eu perguntei da capacidade de produção, não tinha capacidade de produção. Então, na verdade, a falta não era vendas para crescer, que era o primeiro diagnóstico, mas era capacidade produtiva. E aí, a indústria, você vai olhar para dentro dessa indústria, o que você precisa para a expansão dessa capacidade. Eis um grande problema da indústria, que é o capital de giro e o CAPEX, que são os investimentos necessários. Para você escalonar uma indústria, você precisa de atuar com essa forma de artrópode. O que é a forma artrópode? O artrópode, ele cresce
até o limite da casca dele. Depois ele quebra aquela casca e daquela casca quebrada ele expande e ali se forma uma nova casca, e esse processo ele vai fazendo várias vezes até ficar o tamanho que geneticamente ele tem potencial. E na indústria é a mesma coisa. Você não pode abrir uma indústria de uma capacidade de produção de 1.000 toneladas de algo se você ainda não vende 100, porque você vai pagar pelas 900 paradas. A capacidade ociosa na indústria é um custo absurdo de alto e mata o seu negócio. Então, no caso, se eles estavam com a venda estourada, o que o Renan faria nesse caso? Trabalharia para aumento de capacidade produtiva. A gente trabalharia linhas de financiamento ou injeção de capital. Muitas vezes as pessoas não têm como injetar capital. A gente faz captações nesse caso. Trabalharia linhas de financiamento para aquele negócio poder subsidiar a expansão de máquina para a venda poder destravar. Seria o primeiro respirar do negócio através de injeção de capital subsidiado, para a gente não morrer nos juros altos. Uma outra questão que se faria: uma vez que a capacidade produtiva se destrave e a venda passa a ser um problema, aí vira um problema de venda e marketing. Aí é hora de investir parte desse recurso que está vindo sobrando das vendas, da expansão da capacidade, em vendas e marketing. Por quê? Para a gente conseguir novamente chegar no limite de produção, a empresa vai estar faturando mais e aí um novo ciclo de expansão. Então esse é o ciclo da indústria. Então, no caso desse amigo, aqui fazendo uma pausinha para quem ainda não está seguindo a gente lá no Instagram, segue a gente no Instagram, HDanif, que lá tem conteúdo todo dia, stories e a vida nossa de empreendedor, muito conteúdo foda para vocês acompanharem, e até recortes aqui das lives do YouTube a gente coloca lá como insights para o seu dia a dia, tá? E uma outra pergunta é o seguinte: eu quero saber aqui qual que é o seu setor, em que você está atuando hoje e os seus desafios para a gente poder te ajudar. Mas voltando para essa situação do meu amigo, ele demandou: pô, Renan, a gente está com isso, tem esse desafio e o negócio tá parado, né? Tá estagnado, ou seja, está numa venda constante, estável e com certo problema de fluxo de caixa, que é uma situação crítica para a indústria. E aí eu perguntei quem deles estava dentro do negócio. E a conversa era com o tio e esse amigo meu, e a produção era feita pela mãe. A mãe já está numa fase que ela quer mais curtir os netos, a família e etc. E quer um pouco sair do negócio. É muito comum o empreendedor viver essa fase depois dos seus 50 anos. E o tio também, os dois tios que entraram no negócio, eles estão numa fase com mais de 55, 60 anos, que é uma fase que a pessoa quer viver a vida dela, o que ela construiu, ela quer usufruir. E aí, esse amigo, ele trabalha em outro ramo de atividades e não é o cara que amaria tocar aquele negócio. Não é o que toca o coração dele. Então, nesse processo, eu vi claramente que essa indústria falta de um negócio também que mata muitas empresas, que é o quê? Liderança. Quem que está liderando esse negócio? E isso numa indústria, galera, não só na indústria, em todos os setores, liderança é fundamental. Quando entra um dono, quando o Renan entra dentro de um negócio, a gente entra como dono, dominando, tomando ação como dono. Eu converso isso com meus sócios. O meu sócio um dia desses falou comigo: cara, mas a gente não é dono, porque a gente está entrando num processo de sociedade. Eu falei: a gente é dono. Não é porque a gente não tem o contrato assinado que a gente ainda não é dono. A gente já é dono e o contrato só consolida isso. Essa é a diferença de uma liderança. Quando você tem liderança no negócio, todas as pessoas que estão inseguras vão recorrer àquele líder. E uma indústria precisa disso o tempo inteiro. As pessoas perdidas, elas precisam de ter alguém que vai falar para elas o que fazer, principalmente quando o negócio ainda tem esse tamanho de não ter uma gestão autossuficiente e profissionalizada. Então, um negócio de menor porte, que você está travado, às vezes por capacidade produtiva, às vezes por capacidade de venda, às vezes por falta de marketing, a gente vai fazer o diagnóstico, às vezes o seu problema não é nenhum desses. O seu problema é que você não tem ninguém na liderança. Qualquer projeto que você fizer não vai para frente dentro de uma empresa dessa, porque não tem liderança.
Então, nesse caso, Renan dentro assumiria a liderança, chapeuzinho de dono, até pessoas serem contratadas, processos estarem estabelecidos, vendas estarem no eixo, payback atingido, capacidade produtiva ok com expansão de vendas, equipe de venda desembolada e acelerada para vender, e aí a fábrica começa a dar tração. Só de falar já dá vontade de entrar dentro de um negócio desse, né? Então, esse é o nosso... o que o Renan faria se tivesse na indústria. Claro que tem muitas dicas relacionadas, mas esse é um breve brainstorm para ajudar vocês a brifarem os seus negócios de ideias, fechou? Então, se você está curtindo, galera, acompanha os nossos vídeos. Tem mais vídeo sobre o que o Renan faria num próximo setor. Vou deixar esse de curiosidade e aí a gente é porque eu deixar de curiosidade, aí começa aquele fechamento nada a ver, Então, se você curtiu, não esquece, dá o likezinho no vídeo, segue a gente aí no canal e ativa o sininho para você ser lembrado quando tiver mais vídeo no canal. E compartilha com quem que você sabe que precisa de assistir isso aí. Tamo junto!